Olá, somos estudantes de psicologia e agora a gente vai apresentar um bate-papo entre Natália e Bruno com o professor Osni. Bom dia a todos, eu me chamo Bruno, sou estudante aqui da Unicesumar de Psicologia. Essa aqui é a Natália, também estudante de Psicologia. E hoje a gente está aqui para entrevistar o ilustríssimo psicólogo Osni. Pode falar teu nome completo para a câmera, por favor? Meu nome é Osni Júnior dos Santos, sou psicólogo clínico e docente aqui na Unicesumar. Qual é a sua abordagem? Eu sou analista do comportamento, com muito orgulho. Ele defende com raça. Então a gente vai fazer algumas perguntas para ele sobre mais questão de empreendimento na área da psicologia, para ter uma base de como ele começou na área. A primeira pergunta é como foi o começo da sua clínica e como você passou por suas dificuldades. Perfeito. Então, eu já trabalhava com clínica há cerca de 6 anos, trabalhando para outras pessoas, né? Tanto atendendo por plano de saúde, quanto por particular, enfim. Então, eu já tinha construído uma cartela assim, de clientes, já tinha uma ideia do funcionamento da clínica. Eu também já tinha sido sócio de uma clínica grande, quando eu morava em Curitiba, durante algum tempo. Então, eu abri a clínica mais para uma necessidade de expansão. A minha ideia inicial era abrir um consultório, mas comparando custos, os gastos que eu teria, ficou mais lucrativo abrir uma clínica ao invés de um consultório. A principal diferença é a dificuldade, a quantidade de salas, né? No consultório você trabalha só para si e na clínica você tem outros psicólogos. Então, de começo, a principal dificuldade foi entender como uma empresa funciona a nível de CNPJ. Contratar um contador, identificar um lugar que fosse bom para a minha clientela, que fosse compatível com as regras do CRP também em relação a sigilo, algo nesse sentido. Então eu já iniciei a clínica com alguma clientela, né? Então isso eu não tive dificuldades iniciais. A principal dificuldade eu acredito que todo mundo enfrenta, separar certinho CPF e CNPJ. Como eu trabalhava para outras pessoas, tudo que eu recebia era lucro. Agora que eu tenho a clínica, tudo que eu recebo vai para a clínica e mesmo que seja o meu dinheiro, eu só retiro dali o que é correspondente ao meu salário. Então eu acho que essa é a principal dificuldade, fazer a separação entre o trabalho clínico e o trabalho empresarial, porque isso a gente não aprende na faculdade, não tem como. Qual que é a sua estratégia de marketing na clínica e no seu trabalho? Perfeito. Então, no meu caso é um pouco diferenciado, porque como eu sou docente aqui na Unicesumar e minha clínica também é aqui, a maioria dos meus clientes são indicações boca a boca mesmo de todos os anos de trabalho, trabalho há 7 anos como clínico, e indicações dos próprios alunos. Então, eu não investi pesado em marketing, porque até o momento eu não preciso, eu tenho as indicações basicamente dos trabalhos que eu já desenvolvi. A gente tem Instagram, posta ali parte do nosso dia a dia. Eu tenho outros 4 psicólogos e 2 nutricionistas que trabalham com a gente também, que fazem as postagens. Mas eu penso em uma futura expansão da clínica, contratar uma empresa, fazer tráfego pago, no sentido mais de descontração, assim, alguns vídeos que possam atrair clientes. Nesse momento, eu tenho clientela no modo tradicional mesmo. Na tua vivência, como que dá para erguer um negócio com facilidade do zero, com base no que você tem experiência? Então, eu acredito que primeiro você precisa identificar qual é a sua habilidade, né? No nosso caso, no meu caso, é psicologia clínica especificamente. Trabalho com psicologia clínica, principalmente adolescentes e adultos. Outros psicólogos meus trabalham com crianças. Essa é a base, é a nossa habilidade. Beleza. Se aplica esse campo aqui na cidade, onde você vai abrir uma empresa, você tem muitas clínicas de psicologia. Adianta abrir uma clínica igual a todas? Também não faz sentido nenhum. Então, a estratégia foi, eu vou abrir uma clínica especificamente de análise de comportamento. Todos que trabalharem comigo vão ser só analistas de comportamento, porque hoje tem uma carência na cidade de psicólogos com essa abordagem.
Então, acredito que quando você tem noção da tua habilidade e entende que o ambiente é aplicável, fica muito mais fácil de trabalhar. Depois são questões estruturais mesmo, de abertura de empresa, CNPJ, pagamento de contas específicas, ou estrutura, né, licença, bombeiro, prefeitura, tudo isso nesse sentido. Mas você tendo a habilidade e um ambiente favorável, as demais coisas são mais fáceis de trabalhar, são mais práticas. No teu tempo de experiência, você acha que o mental ele pode influenciar nas decisões como empreendedor? Sem dúvida. Acho que a principal questão, né, da relação de saúde mental é a pessoa acredita que ela vai abrir a empresa e que vai dar tudo certo. E não vai, né? No sentido de você abre a empresa e aquele recurso que você achou que ia vir, ele não vem, aquela licença não sai, aquele cliente não fica. Então, a principal questão é entender que quando você está à frente de uma empresa, você vai ter vários problemas, várias coisas que vão sair do teu script ali. Se você quer fazer algo que só vai dar certo, às vezes é muito melhor você ficar como empregado, porque aí você vai trabalhar para receber teu salário, você não precisa se responsabilizar quando você vai para casa. Então, eu entendo que quando você tem uma saúde mental adequada, você sabe do que você está fazendo, ali, o que você está investindo, você vai enfrentar esses desafios muito melhor. É muito mais fácil do que simplesmente acreditar que tudo vai dar certo. Quais estratégias de divulgação e marketing que você acha que já atrai mais clientes para você? No caso, você falou do bate-boca, mas tem algo a mais que você usou para atrair clientes? Eu acho que, né, não somente na minha empresa, mas das outras, eu acho que vídeos que não sejam, até em contramão da maioria das pessoas, vídeos que não sejam tão técnicos. Eu acho que você atacar Instagram, o TikTok, ou coisas que a população consome bastante, ela precisa trazer vídeos curtos, repetitivos, sobre o mesmo tema e que não sejam tão técnicos. Às vezes você gasta muito tempo falando da sua experiência, da sua pós, do seu mestrado, com palavras difíceis, ninguém vê. Aí você faz um meme, uma coisa curta, que basicamente viraliza ou atrai 100, 200, 300 seguidores com um Instagram pequeno, por exemplo. Então eu acho que estratégias de humor, principalmente vinculadas ao marketing, são bem vistas, inclusive na psicologia. Você tem aí o canal dos Berrecas, por exemplo, que é o maior canal de análise de comportamento no Brasil, que começa assim, é um canal que mescla memes com conteúdo pesado, com ciência de verdade, com congresso. Eu acho que isso é o melhor caminho para o marketing dentro da psicologia. A gente está falando tanto sobre empreender, e agora a gente vai citar em outro assunto principal para os dias de hoje, o tempo. Assim, como é que você equilibra o atendimento com os negócios? Perfeito. Então, embora eu seja dono da clínica, né, tá no meu nome, quem fica comigo como sócia, mesmo que não seja no papel, é a minha esposa. A minha clínica é de nutrição e psicologia, ela é nutricionista. Então, quem faz a parte de organização financeira, cobrança dos psicólogos, recebimento dos clientes, é tudo ela. Então, a base de organização empresarial cotidiana é com ela. A parte contratual é comigo. Como que eu faço essa separação? Em relação aos horários. Eu não encho a minha agenda de clientes. Eu acho que quando você atende mais de 20 clientes por semana, você começa a ter um prejuízo considerável. Então, eu tenho horários específicos de atendimento e horários de trabalho. A partir, principalmente no horário da tarde, eu tenho horário para emitir nota, para fazer alguma captação do cliente, que é o que a gente estava conversando, né? Mas eu acredito que o grande segredo é você não sobrecarregar a sua carga horária de clientes, se você precisa administrar uma clínica, senão você vai se perder. Então, no meu caso, ela faz essa parte. A título de curiosidade, qual é a sua média de clientes, mais ou menos, no mês? Olha, para todo mundo,
eu não vou conseguir te indicar certinho. Eu Só por cima, só uma base da semana vou fazer por semana porque entende-se que o cliente de psicologia clínica ele é mais fixo, certo? Eu atendo toda semana. Então eu atendo até 10 clientes na minha semana e os psicólogos que estão comigo, eu tenho psicólogo com 12, com 8, com 5, dependendo principalmente da disponibilidade deles. Por quê? Eu tenho vários psicólogos que trabalham o dia inteiro e atendem só à noite no contraturno. Os psicólogos que têm mais disponibilidade têm mais atendimento. Mas eu não passo de 10, 15 clientes por semana, porque eu acho problemático, né, como eu falei anteriormente. Qual a importância, na tua visão, da parceria nos negócios? Tipo, eu estou começando do zero, né? E eu não tenho base nenhuma. Seria interessante eu ir atrás, tipo, de uma parceria com uma clínica, para eu atender por eles, algo assim. Interessante, eu acho que o recém-formado, ele não tem que pensar em abrir negócio, em primeiro lugar. Recém-formado tem que ganhar casa, né? Então, mesmo eu falei para você, me formei, fui para a clínica, trabalhei 5 anos, entendi como funciona, trabalhei em mais uma clínica, fui sócio, aí que eu vou abrir uma empresa. E, né, eu abri em dezembro de 2025, a gente está bem, não tem dívida, nada, está sólido. Mas por quê? Porque tem esse know-how de aprendizagem. Então, acho que faz muito mais sentido você trabalhar inicialmente em parceria para alguém do que abrir do nada a sua clínica. Então, antes de você pedir ajuda para abrir o seu negócio, colha os melhores frutos dos negócios dos outros. Aí depois você pode pedir contratar uma consultoria, algo nesse sentido, ou conversar com um amigo que possa te auxiliar. A minha esposa, na base de nutrição, teve uma mentora assim, que ajudou muito ela, mas muito mais na base clínica do que empresarial. Eu acho que precisa sofrer um pouquinho na pele, trabalhando para os outros para entender essa construção, muito melhor do que abrir uma empresa do nada. Acho que não faz sentido. E os seus tipos de clientes? Por exemplo, tem vários outros profissionais que só atendem um tipo, ou crianças, ou adultos, ou idosos. Você acha que é melhor para o profissional ele ter um nicho diversificado ou apenas um tipo de público? Para o recém-formado, eu entendo que seja melhor ele diversificar, porque ele vai ter ele vai ter pouco cliente, vai precisar construir algo. Então, o ideal é que você atenda tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, de início. Depois de um tempo, quando você vai criando carteira, você vai refinando, vai podendo escolher, né, quais pessoas você quer atender a ponto de selecionar. Eu quero atender adolescente, eu quero atender adulto, enfim. E uma coisa, pensando em valor hora-aula, ganha muito mais quem nicha. Então, eu vou atender só adolescente e vou atender comportamento agressivo na adolescência. Eu estudo isso, faço pós nisso. A tua hora-aula vai ficar, a tua hora atendimento vai subir, você vai ficar reconhecido por isso. Então, eu acredito que início da formação, abrangência, conforme você vai se desenvolvendo, nicho. Eu conheço psicólogos que, por exemplo, nicharam desde o começo. Eu vou atender só crianças e estão muito bem hoje. Ou vou atender só mulher em puerpério e estão muito bem hoje. Mas eu acho que o caminho que a maioria faz é começar pelo geral, nichar depois. E para terminar, Osni, teria alguma coisa ou algum conselho que você desejaria falar, compartilhar com o resto da turma, com suas grandes experiências? Perfeito. Então, o que eu indico para vocês? Não tenham pressa. Não queiram sair abrindo empresa. Primeiro, você tem que entender se você gosta desse objeto específico, né? Dessa atividade, por exemplo, a clínica, no que você é bom a partir dessa clínica e absorver conhecimento com outras pessoas. Né? Você vai receber muitas propostas de abra um CNPJ e vem aqui trabalhar comigo. Cuidado, seja RT aqui da clínica. E aí, por vezes, o aluno recém-formado, ele acha que essa vai ser a última oportunidade da vida dele. E não vai. Então, o que eu diria? Vai pagar, né? Trabalhe
poucas horas inicialmente, vai sentindo como o mercado se estabelece, para depois de algum tempo, quando se sentir mais seguro, você trilhar o teu próprio caminho. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu também faço parte do grupo de entrevista de marketing. Eu queria agradecer muito aos nossos entrevistadores, ao professor Osni, por ter respondido suas perguntas, sobretudo porque a área de marketing é uma área muito importante, tanto para os profissionais psicólogos, como para o resto dos profissionais, independentemente da profissão, né? E acredito que para a psicologia seja muito importante pela questão de novos começos, de estratégias, de questão de divulgação de trabalho, como todos sabem, às vezes é um pouco difícil entre a gente ir divulgando psicólogo por psicólogo. Então, a entrevista foi muito útil para saber quais ferramentas utilizar, por mais que o professor assim não trabalhe muito com marketing, né? Mas assim, de boca a boca, essas coisas assim, vai passando. E é muito interessante saber da perspectiva e também da vivência de outro profissional, já que seremos assim no futuro também, né? E é isso. Muito obrigada, professora Osni, muito obrigada aos nossos entrevistadores e obrigada também por assistir até aqui.